Olá, boa tarde. São 13 horas e 50 minutos em Brasília. Estamos de volta com o Senado Agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse hoje que não há necessidade de criação de uma CPI para investigar a compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A operação é alvo de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União por suspeitas de superfaturamento e evasão de divisas. A CPI só se justifica quando os canais normais de investigação estão emperrados. Não é o caso. As coisas estão sendo todas investigadas, nós precisamos cobrar o andamento da investigação. Fazer uma CPI agora seria erguer um palanque eletrônico em pleno período eleitoral, em cima da Petrobras. Isso não seria bom para o Brasil. A Comissão de Infraestrutura aprovou os nomes de Mário Póvia e Fernando José de Pádua para diretores da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Os dois já desempenhavam a função interinamente desde 2012. As indicações devem ser votadas em plenário ainda hoje. O Espírito Santo tem mostrado índices elevados de violência. Para conferir o problema em loco, a Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje a realização de duas diligências. Uma vai verificar as razões de o Estado ser o primeiro do país em homicídios de mulheres. A outra diligência vai investigar o alto número de assassinatos de jovens negros. O Estado do Espírito Santo é o segundo em extermínio de jovens, principalmente jovens negros. Nós queremos realmente fazer uma diligência para dialogar com as instituições públicas do Estado, dialogar com as autoridades, mas também com a própria juventude, para que possamos verificar melhor essa situação e ver como que nós poderemos ajudar, colaborar no sentido de enfrentar essa chaga social que tem tirado a vida de muitos jovens brasileiros, mas também capixabas. 3 projetos que alteram um fundo de participação dos municípios foram debatidos em audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional. O FPM foi instituído pela Constituição de 1988. É uma forma de o governo distribuir aos municípios parte da arrecadação federal. O FPM é composto por 23,5% do total arrecadado com o IPI com o imposto de renda. A distribuição dos recursos é feita de acordo com o número de habitantes calculado pelo IBGE. Os municípios são divididos em faixas populacionais. Para a maioria, o dinheiro é a principal fonte de renda. O meu município sobrevive de FPM e ICMS. E hoje, a cada mês, nós estamos sentindo esses repasses caírem. A divisão é muito insatisfatória. A União fica com a maior parte do bolo, 70% fica com a União, e 30% é devolvido aos municípios, ao Estado. Isso é insuficiente para gerir um Estado e gerir o município. E os municípios estão falindo. Os projetos debatidos na audiência alteram os critérios de distribuição do FPM. Uma das propostas, defendida pelo IBGE, pretende evitar que pequenas variações no número de habitantes gerem prejuízos aos municípios. A cada faixa de população corresponde a um coeficiente que vai distribuir os recursos, que serve como parâmetro para a distribuição dos recursos. Essas faixas significam, por exemplo, a primeira faixa se encerra em 10.188 habitantes no município. Se o município que tinha 10.189 perdeu população e passou a ter 10.188, perdeu um habitante só, basta um. Ele perde recursos num montante muito significativo, da ordem de 20%. De repente ele se vê privado de muitos recursos quando a população dele não reduziu de forma significativa. Esse projeto vai diminuir o FPM em 3.149 municípios do Brasil. Nós temos que discutir a crise dos municípios, o porquê que está nessa situação as prefeituras, e não está colocando num momento de crise uma questão para tumultuar entre os prefeitos e municípios uma guerra. Além dos projetos na Comissão de Desenvolvimento Regional, o Senado discute uma proposta de emenda à Constituição que amplia em 2% o repasse do FPM. A justificativa para o aumento é a perda que os municípios tiveram por conta de desonerações fiscais concedidas pelo governo.
como a isenção de IPI para carros novos. Na audiência, os senadores defenderam a aprovação da PEC e querem ainda que outros impostos sejam incluídos na composição do FPM. Nós propusemos que, nesta questão, não tivéssemos apenas um aumento de 2% de repasse para os municípios, mas que nós mudássemos a regra de distribuição de todos os tributos que são arrecadados pelo governo federal, para permitir uma maior distribuição daquilo que a federação arrecada. O Brasil vai sediar no ano que vem o Torneio Internacional de Educação Profissional. O World Skills será em São Paulo. Entre os objetivos estão a troca de experiências e o desenvolvimento do espírito esportivo. Na última edição do torneio, em 2013, na Alemanha, o Brasil ficou em 5º lugar. Hoje, os organizadores do evento visitaram o Senado. Na visita, senadores da Comissão de Educação e o presidente da World Skills Internacional, Simon Bartley, marcaram para novembro deste ano uma audiência pública sobre a importância de sediar uma competição deste porte. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que define a política de repressão e de prevenção do tráfico de pessoas. Os senadores aprovaram também propostas relacionadas com a justiça e com o trânsito. A proposta estabelece que haja órgãos e agentes de trânsito estruturados em carreira nos estados, Distrito Federal e nos municípios para garantir a segurança viária. Além da fiscalização, esses órgãos seriam responsáveis pela educação e engenharia de trânsito. Agentes de várias partes do país que acompanharam a votação comemoraram. A função de fiscalização existe e agora nós estamos tendo o reconhecimento da profissão por meio desse nascimento constitucional e jurídico dessa categoria que está na rua aí, 25 mil agentes, desde o CTB até hoje. A comissão também aprovou um projeto que garante às varas de justiça especializadas a preferência para processar e julgar ações civis públicas, mesmo que a reclamação tenha ocorrido em outra localidade. Os senadores também aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que atribui à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar causas originadas de acidentes de trabalho. A comissão também deu parecer favorável a um projeto que prevê medidas para a prevenção e punição ao tráfico nacional e internacional de pessoas. O projeto vai agora a plenário. Podemos, assim, ter uma legislação moderna, sintonizada com o que há de mais avançado hoje no mundo e dentro do espírito, inclusive, do que a sociedade discute hoje. Por exemplo, a campanha da fraternidade desse ano da CNBB trata de tráfico humano, porque é um problema gravíssimo. É hoje a ação criminal mais rentável em todo o mundo, mais do que o tráfico de drogas e outros crimes. Portanto, a aprovação aqui representa um avanço importante na nossa legislação. A votação do projeto que muda a lei antidrogas foi adiada. Cerca de 10 mil internautas pediram uma audiência pública sobre o tema. A proposta, entre outros pontos, prevê a internação involuntária de dependentes. E a votação do projeto que altera o indexador da dívida de estados e municípios prevista também para hoje na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada novamente. A matéria volta a ser analisada no dia 9 de abril em reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos. A matéria seria deliberada hoje na Comissão de Justiça e seria deliberada depois da Comissão de Economia. Então, na melhor das hipóteses, se votaria hoje aqui e na Comissão de Economia dia 8. E fizemos um acordo para votar conjuntamente nas duas comissões dia 9. E o que é importante, é um acordo que envolveu o governo federal e os governos estaduais. O acordo é para votar o projeto tal qual veio da Câmara. Ficamos por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações. Assista em alguns instantes a sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Boa tarde.